Passo a passo de como fazer lápis gigantes coloridos de mesa para decoração de festas é o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. E aí meu povo, bem-vindo, bem-vinda, este é o canal Você Faz, Você Decora. Eu sou Vitor Buriti e aqui eu te ensino tudo sobre festas. A gente segue no vídeo de hoje com a temática aí, ó, dos lápis gigantes. Inclusive, a gente tem uma playlist toda especial aqui, com lápis, com letras, com cubos, que dá para você arrasar aí nas suas festas de formatura da ABC, nas suas festas, nas suas cenografias. Além disso tudo, ó, você pode utilizar esses lápis também para decorar o seu departamento infantil, para decorar a sua escola, a sua brinquedoteca, a sua biblioteca, a sua secretaria da escola. Você pode também fazer, ó, para decorar vitrines de lojas de roupas infantis. Então é uma possibilidade gigantesca que você tem, além de fazer um dinheirinho extra aí com essas peças nas suas decorações. Grandes possibilidades que você tem de tanto decorar como também de faturar um dinheirinho extra com esses lápis gigantes. São lápis que a gente vai utilizar cano PVC, feltro papelão e fio náutico. Então olha só a belezura que ficou esse trio aí. Você pode fazer um jogo ainda maior, mais colorido, para arrasar nas suas festas. Então vamos embora pro vídeo, porque aqui você já sabe, eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas. E já tô eu aqui, ó, com minha bancada toda preparada para te mostrar os materiais que a gente vai precisar para o nosso vídeo de hoje. Se você tá aqui pela primeira vez, deixa eu te explicar bem rapidinho como é que funciona aqui no canal. Vou te mostrar todos os itens, não precisa você anotar nada, porque eu vou deixar tudo listadinho aqui na descrição do vídeo. É só você apertar essa setinha aqui que vai abrir a listinha completa dos materiais. Uma outra opção é você ir lá no nosso Instagram, aqui ó, no @canal Você Faz, Você Decora. E lá vai ter um post carimbado assim, materiais, que você vai encontrar a listagem completa também. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, que vai rolar muita coisa massa por lá, você não pode perder. Além de você encontrar a lista com todos os itens, tem alguns materiais que eu vou deixar o link, que vai lhe levar para o site da Amazon, que é um site super seguro, prático, fácil. Uma garantia total para você adquirir e receber aí na sua casa os itens que você não tenha e precise para fazer o nosso vídeo de hoje. Então chega aqui pertinho que eu vou te mostrar todos os itens. Vou começar aqui, ó, pelos canos. Além dos canos, a gente vai precisar do papel Paraná, mas você pode também trabalhar com um papelãozinho. E aí eu vou precisar, ó, de tinta esmalte sintético. E aí eu tô usando a Dialina Seca Rápido, muito legal essa tinta, fácil de aplicar, uma cobertura muito boa e seca super rápido. E aí observe que eu vou precisar da tinta, do fio náutico e do feltro exatamente nas mesmas cores. Então, tinta azul clara, fio náutico azul claro, feltro azul claro. E aí você vai seguir essa mesma linha de raciocínio para as cores que você for fazer. Além disso, eu vou precisar de um pedaço de feltro, aí o que chegue mais perto da cor madeira. De ferramentas, a gente vai precisar uma fita durex, pincel, tesoura, uma caneta, a nossa pistola de cola quente, uma serrinha para a gente serrar os canos e uma régua. Então esses são os materiais para o nosso vídeo de hoje. Vamos embora, eu vou começar aqui pelos canos. Cano PVC de água. Eu sempre trabalho com cano porque o cano de PVC, ele é o material mais fácil da gente encontrar. O cano a gente encontra no Brasil inteiro. Você pode substituir o cano PVC com um canudo de papelão. E aí, por exemplo, tem canudos, geralmente esses canudos mais grossos assim, você encontra em lojas de tecido. Você pode pedir mesmo, que eles dão, e às vezes gráficas também você encontra. Inclusive, eu estou usando um caninho aqui que já está velhinho, que eu comprei, na verdade, em uma loja que comprei desses galpões de reciclagem. A gente encontra muita coisa legal, fica uma dica para você também encontrar. Corta o caninho com essa serrinha aqui, ó, de cano, super fácil. Inclusive tem muita gente que tem uma serrinha dessa em casa, aí nos seus materiais, né, de construção. Foi o que eu fiz aqui, ó. Cortei um caninho aqui com 20 centímetros, um outro cano com 30 centímetros e outro cano com 40 centímetros. A gente vai dar essa diferençazinha aqui de 10 centímetros de um lápis para outro, para ele ficar com essa elevação e ficar muito legal. Quando a gente corta, geralmente fica uma rebarbazinha
da serra, isso é super comum. Com a lixazinha eu venho, ó, e dou uma passada aqui bem de leve. Não é nada que seja muito difícil, só para tirar esse arrepiadozinho que fica aqui no nosso cano. Caninho aqui lixadinho. Vamos agora para a nossa segunda etapa. Eu vou pegar uma folhinha de papel só para a gente fazer o molde aqui da nossa ponteira do lápis. Fazer um cone. Isso aqui é super fácil. Peguei aqui a ponta do papel e estou dobrando para fazer tipo um cone mesmo. Aqui eu vou medir para que ele fique aqui exatamente na bitola do meu lápis, do meu cano, para que a ponteira fique bem certinha. Cone aqui feitinho, ó, vou medir para que fique exatamente aqui do meu lápis. Vou com a caneta fazer uma marcaçãozinha aqui só para eu saber onde eu for cortar. E agora sim a gente vai cortar aqui, ó, fazendo mais ou menos uma sainha que vai ser a nossa ponteira aqui do nosso lápis. Feito isso aqui, ó, tá aqui meu molde. Vou fazer a mesma coisa aqui no fundo, pra gente fazer o acabamento na parte aqui de trás do lápis. Risquei exatamente o mesmo tamanho aqui do meu cano. Por que que eu tô fazendo isso agora? Porque eu vou pintar o cano, e aí enquanto os canos secam, a gente vai fazer o biquinho aqui dos nossos lápis. Aqui não tem mistério nenhum. Tinta esmalte sintético, vou chacoalhar aqui dentro da lata mesmo. Essa lata já está usada, então é fácil a tinta misturar. O esmalte sintético ele vem pronto para você utilizar, então não precisa você misturar ele com absolutamente nada. Eu uso sempre um pincelzinho. Na verdade, praticamente 80% do que eu faço eu sempre uso o pincel. Vocês me perguntam muito, posso usar a tinta spray? Pode, tranquilo. O que é que você vai prestar atenção aqui no seu cano? Como o cano a superfície dele é lisa e é plástico, então tem algumas tintas que não pegam. Você pode usar outras tintas. Quais as tintas que dá certo aqui? A PVA dá certo, a tinta de artesanato dá certo, o esmalte sintético dá certo. Inclusive você pode usar o esmalte sintético spray. Tem gente que tem mais facilidade de fazer a pintura usando a tinta spray. Ela é um pouquinho mais cara, porque o spray você precisa comprar aquela lata grande, e a tinta esmalte sintético você tem inclusive de latinhas bem pichototinhas, que aí fica bem mais baratinho se você for fazer o lápis aí sem precisar usar muita tinta, né? Então você economiza já aí na tinta. Aqui é uma tinta, uma camadazinha fina, só pra gente deixar o nosso caninho aqui na mesma cor do lápis. Por quê? Porque quando a gente for trabalhar com o fio náutico, quando a gente faz essa cobertura, qualquer brechinha que fique do fio, a gente não fica vendo o cano branco. Inclusive eu já fiz isso sem a pintura, e aí de longe ficou aparecendo um risquinho do cano branco. Aí eu vi que realmente precisa a gente dar uma mãozinha aqui no cano, que é para poder a gente conseguir cobrir aqui e ficar um acabamentozinho de primeiro o nosso lápis. Então eu vou fazer isso aqui, ó, em todos os canos, esperar secar. Enquanto seca, a gente vai dar continuidade aqui fazendo as ponteiras. Então, ó, mãozinha simples mesmo, estiquei a tinta para que não escorra. E agora é esperar secar para a gente vir fazer, a enrolar o nosso fio. Vou fazer isso nos outros dois lápis, esse mesmo processo, e botar tudo para secar. Já pintei meus canos, botei ali para secar. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou recortar meu molde. E aí com os meus dois moldes eu vou riscar aqui no meu papel Paraná. Eu uso o papel Paraná porque eu tenho aqui um papelão que eu gosto muito. Mas nesse material aqui, para a produção dos lápis, você pode usar outro tipo de papel, não tem problema nenhum. A única coisa que você vai se preocupar é que você precisa de um papelzinho que seja flexível. Principalmente porque a ponteira a gente vai ter que enrolar e deixar ela tipo um cone. E aí tem alguns papelões, se for papelão grosso,
vai dar muito trabalho e uns até você não vai nem conseguir colar e deixar a pontinha bem feitinha. Então risquei aqui meus 3 moldes, vou cortar. Cuidado quando você cortar essa parte do fundo do lápis, que é a roda. Ele precisa ficar exatamente do tamanho do cano. Então corta bem em cima do risco, porque a gente vai colar e vai ter que ser um encaixe bem certinho. Cuidado para você não entrar e dar umas entradinhas e ele ficar menor do que a boca do cano no final. Então eu cortei bem redondinho. Da mesma forma aqui o nosso cone. Vou cortar um porque o processo é o mesmo pra gente fazer os demais. Vamos trabalhar aqui em um pra você entender. Então cortei meu molde. Agora eu vou... Essa gramatura do papelão, nem é o muito fininho, nem é o grosso. Não se preocupa muito com essa numeração do papel Paraná, porque o mais importante é você entender que a gente quer fazer um cone, ó. Então ele precisa ser um pouquinho flexível, não pode ser muito grossão, porque senão não dá certo. O que é que eu faço? Eu enrolo aqui, ó, e pressiono para que ele tome o formato aqui do cone. E faço isso, ó, da mesma forma pro outro lado. Então aqui ele já tomou aqui mais ou menos o formato. Vou pegar um pedacinho do cano. Enquanto o meu tá secando, você pode usar o cano mesmo que você tá fazendo. Mas aqui é só pra gente medir o tamanho aqui exato que a gente vai precisar colocar no cano. Então quando a gente for colar, a gente vai ter aqui um cano que a gente vai ter como base. Como é um papelão grosso, eu uso uma fita durex para eu ajudar na fixação aqui. Então eu vou passar cola e aí vou colar e vou com a fita durex reforçar aqui essa colagem, para que ele não solte na hora que eu estiver trabalhando. Como é um cone de um papelãozinho mais grosso, às vezes ele dá uma pressãozinha e acaba que ele solta. Dá uma pistolada de cola. Aqui, ó, eu vou juntar, vou marcar aqui o meu caninho, ó, para ver se tá tudo certo. E aqui eu venho com a fita durex. Você pode usar também fita crepe. A fita durex ela vai servir só para reforçar aqui essa colagem. Você pode usar outro tipo de cola também, não tem problema. Pode ser a cola instantânea, pode ser a cola branca. Dá muito trabalho porque ela demora muito a secar. O ideal aqui é que você use uma colinha que seque mais rápido, para você não ter que ficar segurando tanto tempo aqui o cone, né? Então, ó, com o durex eu consigo ajeitar. Você não precisa se preocupar com essa pontinha aqui do papelão. Se ficar uma brechinha, se ficar desencontrada, não tem problema. A gente vai revestir com o feltro e vai dar tudo certo. O mais importante é você fazer o encaixe aqui e ver que ele entrou mais ou menos meio dedinho, porque quando a gente passar o cordão, o cano ele vai engrossar um pouquinho. Aqui, ó, dá uma arrumada no corte. Eu sempre digo assim, a melhor forma da gente ver se o cone tá certinho é colocando ele na mesa. Se ele tiver tronchinho, você pode aparar um pouquinho aqui a borda. Ó, apara a borda para que ele fique bem certinho aqui em cima da mesa. É importante que a pontinha fique reta, porque quando você encaixar no cano, isso vai ficar perceptível se ele tiver um pouquinho troncho. Então, ó, ponteira feita. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o feltro. Feltro eu trabalho sempre com o feltro Santa Fé. É um feltro que tem uma textura mais grossinha, então ele é bem legal. Tem um feltro que é muito fininho. Trabalho com esse, ó, que chega mais próximo da madeira. E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Lembra do molde que a gente cortou para nossa ponteira? Eu vou riscar aqui, eu vou cortar um dedinho sobrando em todos os lados. Então um dedinho a mais aqui, um dedinho a mais aqui e um dedinho a mais aqui embaixo. Vai ser o espaço que eu vou precisar para fazer os acabamentos. Então essa ponteira a gente vai cortar ela um pouquinho maior, que é para poder a gente conseguir fazer aqui o acabamento da ponta do lápis.
Aí eu já tô cortando duplo, porque a gente tá fazendo mais de um. Tenta aproveitar o máximo aqui, ó. Aproveita a quina, porque aí já fica aqui, ó, na medida certa. E aí o que é que eu vou fazer? Agora eu vou envelopar ele aqui, ó. Por isso que eu disse que você não precisa se preocupar tanto com essa ponteirazinha aqui, porque quando você botar o feltro vai ajudar aqui nesse acabamento. Então eu vou dar uma pistolada de cola aqui no início, pra gente fazer essa primeira colagem aqui, ó. Então colei, deixei sobrando aqui, tá vendo? Que a gente vai virar. Aqui eu vou dar uma pistolada de cola bem aqui no meio. E agora eu vou dar uma pistolada de cola aqui na pontinha do feltro, para fazer essa emenda aqui final. Cuidado que a cola quente ela mancha, certo? Então cuidado para não passar demais aqui. Bem esticadinho, tá vendo? O feltro é fácil da gente colar aqui no papelão. Como o papelão é duro, então ajuda muito essa colagem. Ficou um pouquinho aqui, ó, passadinho. O que é que eu vou fazer? Com a pistola de cola eu vou dar uma pistolada aqui por dentro, mais ou menos um dedinho. E aqui eu vou virar e vou colar essa sobra aqui do feltro que ficou passando. Então, ó, essa viradinha que eu dei aqui já vai fazer o acabamento nessa parte aqui de baixo do meu cone. Então, olha só como ficou. E ele precisa estar maior justamente por isso, ó, porque ele vai encaixar bem aqui na pontinha do lápis. Olha só como a ponteira ela fica legal quando a gente encapa ela com feltro. Vou pegar o meu feltro de cor. Aí você vai usar a cor que você estiver trabalhando o seu fio. E aqui eu vou fazer mais ou menos uma ponteirazinha pequena, mais ou menos de 4 dedos. Então, ó, fez do mesmo jeito. Vou passar a cola aqui na beirinha. Aqui é como se a gente estivesse fazendo um cone. Na verdade é um cone, né? A gente vai fazer um conezinho aqui da cor. Aí nesse aqui a gente precisa ter muito cuidado nessa pontinha, porque esse vai ser o que vai aparecer aqui em cima do lápis. Então, ó, nem o papelão, nem o feltro da cor da madeira a gente vai se preocupar muito. Mas com esse aqui a gente vai tentar caprichar ao máximo, porque é ele que vai ficar na ponta aqui do lápis. Aqui do mesmo jeito eu vou aparar para que ele fique bem redondinho. E aqui, ó, vou encaixar na pontinha. Faço aqui o meu encaixe, ver se tá tudo ok. Agora eu vou vir com a cola e vou botar aqui na beirinha. E agora eu venho e encaixo para valer. Lembrando que eu tô tendo a preocupação de deixar as duas emendas aqui para trás. Então eu tenho a emenda aqui do feltro na cor de madeira e a emenda aqui do feltro da cor que vai ser o meu lápis. Então, olha só como a ponteira ela ficou joinha aqui, ó, encaixando bem aqui na boquinha do lápis. E tudo certo. Eu vou repetir isso nas outras, para aí a gente vir enrolar o nosso cano, né, com o nosso fio, e aí a gente partir aí já para finalizar os nossos lápis. Vamos seguir aqui, caninho aqui já sequinho. O que é que eu vou fazer? Rodinha de papelão. Vou passar a cola aqui bem em cima do cano, aqui na extensão todinha, tá vendo? Eu miro aqui o bico da pistola e vou pistolando e encaixo aqui exatamente o cano. O cano precisa estar bem certinho para poder a gente fazer aqui o fundinho do nosso lápis. Vou fazer isso nos outros. Essa é uma hora de você firmar o cano. Às vezes quando você serra, um lado fica um pouquinho desnívelzinho, bem pouquinho, não tem problema. Você vê o que está mais certinho e cola o papelão aqui na parte que está mais retinha, para ele ficar o mais aprumado possível.
O ideal aqui é você usar um papelão grosso, ou um papelão Paraná, ou um papelão mesmo de caixa, mas desse que seja mais durinho. Até porque é um lápis que vai ser manuseado, então se ficar um papelãozinho muito fraquinho aqui, possa ser que com o tempo ele não aguente, né? Ele acaba soltando ou rasgando. Então capricha aí, procura um papelãozinho que seja mais durinho. Colei aqui os três, o que é que eu vou fazer agora? Com a tesoura eu vou cortar uma rebarbazinha, ó, que às vezes passa, para que ele fique aqui bem certinho com o cano. Corta essa rebarbazinha ao redor todinha, para poder ficar bem certinho. E quando a gente agora botar o feltro, fazendo o acabamento aqui final, esse acabamento que a gente vai fazer com feltro já é o acabamento final aqui dessa parte de baixo. Por isso que precisa estar bem retinho. Então eu cortei, ó, é uma rebarbazinha bem fininha, mas que agora sim ele tá bem rentezinho aqui com o cano. Vou pegar o feltro aqui que imita a madeira, e o que é que eu vou fazer? Eu vou riscar o meu cano deixando meio centímetro. Usei um pouquinho bem fininho para poder a gente cortar. Vem aqui de pertinho para você ver esse processo aqui, que ele é super importante. Risquei, tá vendo, com lápis. Daqui é o risco. E agora eu vou cortar. E esse corte é que eu vou deixar aqui meio centímetro ao redor todinho aqui da roda. Então, ó, o que é que eu vou fazer agora? Passar a cola. E aqui eu miro, ó, onde está o risco, para que ele fique bem certinho. Então, estica bem. E aqui tá a rebarbazinha que ele passou, tá vendo? Ao redor. O que é que eu vou fazer agora? Uma pistoladazinha de cola aqui no cano, bem na beirinha. Pistolei todinho. Agora eu vou, ó, virar essa rebarbazinha aqui para essa parte de dentro. Ele precisa ser bem fininho, porque é para poder ele sentar bem aqui nessa partezinha do cano. E olha como aqui fica retinho, tá vendo? E aqui a beiradinha que eu dobrei pra gente fazer esse acabamento, ficar um acabamento bem joinha. Aí agora aqui, ó, com um pedacinho de feltro, eu vou fazer a bolinha aqui, vou cortar a bolinha mesmo aqui no olho. Mas aí se você tem dificuldade, você pode pegar um vidrinho de remédio, uma tampinha. E aí você vai só ter a preocupação de fazer essa bolinha aqui proporcional ao cano que você está usando. Então ela vai pregar aqui, ó, que é justamente aquela parte do lápis que a gente fica vendo no final. Então essa tem que ser proporcional a essa circunferência aqui do seu cano. Então, ó, cortei. Deixa eu diminuir um pouquinho, que eu tô achando grande. Passa a cola aqui, ó, bem na beiradinha, para não soltar. Uma pistoladazinha aqui no meio. E, ó, cuidado para centralizar exatamente aqui no meio do cano. E, ó. E olha só a parte de trás aqui do nosso lápis já prontinho. Agora eu vou vir com o fio náutico. E é bem interessante, deixa eu mostrar para vocês. O fio náutico, ele é chatinho, tá vendo? Ele não é roliço como rabo de rato. Essa é a vantagem de a gente trabalhar com ele, porque quando a gente coloca ele aqui no cano, ele senta bem certinho. Tá vendo? Ó, ele casa bem joinha aqui em cima do cano. Então, a gente gasta menos e dá menos trabalho do que se ele for o rabo de rato. Mas é assim, se na sua cidade você só tem o rabo de rato, não se preocupa. Faz com o rabo de rato mesmo, que dá certo no final. O que é que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu cortar essa parte que tá amassadinha. Eu vou iniciar essa primeira carreira bem aqui na pontinha do cano.
E aí eu vou dando uma pistoladazinha de cola. E vou pregando o fio náutico aqui, ó, bem na beirinha. Essas 3 primeiras carreirinhas aqui do lápis são as mais importantes, porque é o acabamentozinho aqui nessa parte que vai ficar exposta. Na parte de cima não vai ter problema, porque quando a gente colar a tampa, a ponteira do lápis, então esconde. Mas essa parte aqui a gente precisa ter paciência para fazer da melhor forma possível, para que o lápis fique com um acabamento aí bem joinha. Então, ó, fiz a primeira carreira. Vou dar a pistolada aqui, ó, de cola juntinha para eu continuar aqui com a segunda. Olha só como a emenda. Vou dar um pontinho aqui, ó, para não desfiar. E aqui eu vou continuando. E aí vocês vão ver que o feltro vai ser escondido. Por isso que a gente precisa colar aqui um fio náutico no outro, na lateral, que é para poder ele conseguir esconder. É isso que eu tô dizendo. Quanto mais fininho for essa rebarbazinha que a gente deixou e virou aqui do feltro cor de madeira, mais fácil é. Porque se eu deixar muito larguinho aqui, eu vou ter que dar várias voltas para poder esconder. E aqui eu vou, ó, devagarinho colando, para que não corra risco nenhum de soltar e a gente vê a partezinha aqui do feltro cor de madeira. Então olha só, 2 voltinhas já aqui, ó, pronta. Olha como eu consigo esconder, tá vendo? E aqui não tem mistério. Eu vou dando uma pistolada de cola e vou juntando aqui o máximo. Esse é o cuidado que você vai ter quando você estiver enrolando aqui o fio náutico. É deixar ele bem juntinho, para que a gente não veja sombra aqui do cano. A gente parece... Esse é aquele trabalho que parece ser fácil, mas que quando você vai fazer, você percebe que precisa ter um bocado de cuidados para que de fato ele fique com acabamento de primeira qualidade. Principalmente essas peças que a gente vai usar em mesa. Então assim, tantas pessoas vão ver de perto, como fotografia pega eles muito pertinho também. Então capricha no acabamento, para que a gente consiga ter umas peças aí bem representativas aí na nossa decoração. E como eu falei, né, esse é umas peças que dá pra gente utilizar em várias possibilidades. Eu sempre digo assim, a gente que fabrica peças pensando que a gente vai utilizar apenas em festas, esse tipo de peças temáticas, ele abre um leque muito grande para a gente estar expandindo aí os horizontes do nosso trabalho, do nosso negócio. Por exemplo, um lápis desse você pode fazer um conjuntinho assim como a gente está fazendo e oferecer para a secretaria de escolas. Imagina o tanto de escola que tem aí perto de você, que poderia estar tendo um conjunto desse de lápis para colocar na recepção, no birô mesmo da diretora, na sala da diretoria, na sala dos professores, na biblioteca, na secretaria. Então, vê só o tanto de possibilidades que a gente tem. Aí a gente vai para shopping, vamos para shopping. Você pode vender para livrarias, você pode vender para papelarias, você pode vender para loja de roupa infantil, utilizar nas vitrines. Olha só o quanto de ideias e possibilidades que a gente tem de utilização desse trio aqui de lápis. Então, mãos na massa e vamos produzir. Então, olha só, olha de pertinho como a gente consegue deixar o acabamento aqui com fio náutico bem legal, tá vendo? Eu nem vejo o cano. Então eu vou continuar aqui subindo dessa forma até em cima e sempre colando. Quando eu colo, eu corro menos riscos de soltar e ficar a marquinha entre um fio e outro. Então vou dando umas pistoladazinhas de cola como vocês viram. E aí a gente vai seguindo. Eu vou seguir aqui até o finalzinho dos nossos lápis. Finalizando já aqui nosso último lápis para a gente vir botar as ponteiras. Inclusive eu deixei aqui nos cards ao longo desse vídeo
várias opções de outros modelos e outros formatos de lápis para você depois assistir. Conferir aí a nossa playlist que tem de formatura de ABC. Então tem lápis, tem cubo, vários modelos de lápis com suporte, lápis de chão. Então vai lá, confere na descrição do vídeo. Tem todos os posts lá no nosso Instagram. Então é fácil de você conferir. No Instagram, inclusive, eu deixo os links para você achar fácil aqui no YouTube. Tô finalizando essa última carreirinha aqui. Eu vou caprichar na cola. Vou tentar enrolar aqui até o final, até não caber mais aqui no cano. Quando eu chego aqui na minha última carreirinha, eu corto e aqui eu dou um pontinho de cola. Tá vendo? E depois eu venho aqui por cima, ó. Aqui por cima, entre o rabo de rato e o cano. Só pra fortalecer mesmo aqui essa colagem final, para que a gente não tenha problema. Deixa eu ensinar um truque para vocês. Aqui melou de cola, tá vendo? Não sei se aí no vídeo dá pra ver, mas fica branquinho. O que é engraçado, de que quando o fio é clarinho, a gente não percebe os pontinhos de cola que por acaso apareça. Quando o fio é mais escuro, a gente fica vendo branquinho. Com a pontinha da tesoura, ó, é só você vir com a tesoura deitada, tá vendo, ó? Esfrega que ele larga a cola e aí você vai puxando e você consegue tirar essa rebarbazinha da cola quente que ficou. No vídeo do lápis de chão, eu fiz a colagem com o pincel e a cola branca. Então, a vantagem da cola branca, e aí se você usar a cola branca da Ikine, que é a que eu usei no vídeo, ela fica totalmente transparente. Então, a gente não tem esse problema de depois estar limpando esses cantinhos aqui que passou a cola. É uma outra opção, no invés de você usar a cola quente, você usar a cola branca, porque aí evita de você ter que fazer essa limpezazinha no final. Mas se estiver usando a cola, agora você já sabe um truquezinho aí que a gente consegue arrancar aqui, limpar essas rebarbazinhas. Então, o nosso último caninho finalizado. Vamos agora fazer a montagem dos nossos lápis. Eu vou só tentar deixar as minhas emendas, o finalzinho aqui, o meu início e o meu final. Vou virar aqui para trás e vou casar com a parte aqui final da emenda do feltro, para que fique um acabamentozinho aí bonitinho, caprichado. Eu dou ó, uma firmada inicial e aí depois eu venho com a pistola de cola quente e dou uma pistolada de cola bem generosa aqui em cima da última carreirinha do meu fio náutico. Pode dar uma colada geral aí. Além da cola de isopor, você pode usar a cola instantânea, que também que dá muito certo. Você pode usar a cola de artesanato, aquela que a gente chama a de silicone frio, que dá também muito certo. E aqui eu vou casar, ó, e vou empurrar centralizando. Cuidado para que ele fique centralizado, ele não fique com a ponteira troncha, certo? Esse é o segredo. Muito cuidado com o feltro, porque o feltro, quando mela de cola, a gente não consegue tirar. Então olha só. Quer vir ver aqui de pertinho? Vem aqui, chega aqui de perto para você ver o que é que eu estou fazendo. Emenda aqui da ponteira. O meu finalzinho aqui do meu lápis. Ó, esse tá um aqui e um aqui em cima, tá vendo? Ele não coincidiu muito certinho não. Mas aí eu vou centralizar para que ele fique de trás. Vou dar uma pistolada de cola quente aqui bem generosa. Quando a gente vira essa beiradinha do feltro na ponteira para dentro, fazendo o acabamento, na verdade, a gente está fazendo duas coisas importantes. O acabamento aqui no final, aqui ó, que eu tô falando, esse acabamento final, e quando eu dobro aqui esse dedinho, ele vai encontrar a cola, e esse encontro com a cola faz com que ele fique mais seguro a colagem, porque a cola quente ela adere muito bem ao feltro, muito mais do que ao papelão. Então, quando eu faço essa viradinha aqui, na verdade eu estou preparando para essa colagem final, que a cola vai encontrar o feltro aqui quando a gente encaixar ele na ponteira.
Então esse é o truque. Vamos nós aqui, ó, pro nosso último lápis. Você tá aqui até agora, muito obrigado. Obrigado por acompanhar. Não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que gosta de decoração. Aí o pessoal das igrejas também, dos departamentos infantil, um cheiro para vocês bem grande. Sei que muitas de vocês aí têm se dedicado, né, ao ensinamento aí às crianças. Então, ó, isso é um material muito legal para as EBFs, para o departamento infantil das igrejas. Então compartilha esse vídeo aí com o pessoal que você sabe que consegue assistir aí o nosso vídeo. Ponteirinha pronta, lápis aqui, ó, trio de lápis finalizado. Os acabamentozinhos aqui atrás, eu acho essa bolinha aqui no final dá um charme todo especial no nosso lápis. Então, olha só que lindo que ficou o nosso trio. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece, tá, joia? Deixa seu like, se inscreve aí no canal, que é sempre uma alegria. Vídeo novo toda segunda e toda quinta. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, pessoal!